Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estúdio com vinho e o vinho de hoje é um vinho Laninha, ele é argentino, Malbec 2009, muito bom. Oferecimento da Delicatessen Messina, nossa amiga lá de Belo Horizonte, a Giovana. Como a gente gravou o último estúdio com vinho lá, da Súmula 231 da Estrela, lembra, Belo? Sim, 231, não sei se não memorizar. E ela nos presenteou com esse vinho da Delicatessen Messina, muito bom, recomendo. E o tema de hoje é um tema muito novo, não diria novo, ele ainda nem é novo porque não saiu publicado ainda. O Rodrigo Belo está estudando muito profundamente o CPP, a reforma do CPP, o novo CPP, que já passou no Senado, né, Belo? Tá na Câmara, passou pelo Senado, tá na Câmara. E aí, ele está postando muitas questões relevantes e atuais no Twitter, no Facebook, atualizando muitos alunos do Brasil inteiro. E ele vai falar hoje sobre um tema que é uma novidade no projeto do CPP. Qual é o tema de hoje, Belo? Olha, na verdade, Gabriel, eu escolhi o tema novo do CPP logo no início do CPP. Esse estudo que a gente vai fazer aqui, eu vou usar muito o estúdio com vinho para a gente falar sobre o novo CPP. E o tema de hoje é sobre o juiz das garantias. Peguei logo um tema inicial do novo Código de Processo Penal. Durante os nossos programas a gente vai evoluindo nos temas. Então eu trouxe um tema logo no início do CPP, que é o juiz de garantias. A principal preocupação do novo CPP é trazer os aspectos constitucionais para o CPP. Por que isso? Que é fundamental, né? O nosso CPP atual, ele é de 1941. Ele foi elaborado sobre a égide de uma ditadura, no Estado Novo do Vargas. Nós tínhamos o braço armado até do delegado Filinto Miller, que traduzia todo esse desrespeito à época. Por isso que ele é autoritário o CPP, né? Exato, nós não tínhamos Constituição promulgada, era a Constituição Polaca de 37, e para você ter uma ideia do autoritarismo do CPP, quem influenciou a edição do CPP foi o fascismo italiano. Então isso traduz para a gente o desrespeito que acontece no CPP de 41. Para você ter uma ideia dessa discrepância entre o CPP e a Constituição, logo quando você abre o CPP, o artigo 4º já fala de inquérito policial. Já fala o que o delegado faz, o que o delegado não faz, e em nenhum momento se preocupa com o indiciado e o acusado. Já a Constituição de 88, ela logo no artigo 5º já traz para a gente os direitos fundamentais. E é bem interessante que esses direitos fundamentais, eles são aplicados não só para nós, mas como para uma pessoa que cometeu crimes também. Claro. Para o indiciado, que está sendo investigado, e para o acusado. E sensível a isso, a comissão, com relatoria do mestre Eugênio Pacelli, com nomes de alta relevância no direito processual penal, destaco aqui o professor Jacinto Nelson de Miranda, que inclusive lançou um livro sobre o tema agora, sobre o novo Código de Processo Penal. Ele agora está totalmente baseado na Constituição. O novo Código de Processo Penal, ele é a força da Constituição de 88 no nosso Código. Evidentemente que vai sofrer algumas críticas, alguns pontos aqui, alguns pontos lá, mas eu destaquei hoje, na minha opinião, uma das melhores mudanças que vão surgir no novo Código de Processo Penal. O juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Nós temos duas fases da persecução criminal. A primeira fase, que é a fase de investigação, que a gente sabe que é uma fase dispensável, que tem por único objetivo colher os indícios de autoria e a materialidade. E a segunda fase, que é a fase processual, que é a fase onde tem que acontecer para que o Estado possa punir uma pessoa que cometeu crimes. Muito bem. O que acontece? A Constituição de 88, na primeira fase da persecução criminal, exige que determinadas medidas tenham uma manifestação jurisdicional. E principalmente as medidas que violam alguns bens jurídicos constitucionais. Por exemplo, você já se perguntou por que para se prender a Constituição exige a ordem escrita e fundamentada do juiz? Porque é somente o juiz que pode avaliar a perda ou não de uma liberdade. O juiz competente só, né? O juiz competente, artigo 5º, 61. Já se perguntou por que uma interceptação telefônica tem que ser decretada por um juiz de direito? Porque é a perda de uma garantia constitucional, a intimidade e a privacidade. Então a nossa Constituição entendeu que essas perdas de direitos fundamentais só o magistrado pode fazer. Reserva de jurisdição, né? Só o magistrado pode fazer. A busca e apreensão
A proteção ao domicílio, só o juiz que pode avaliar. E sensível a essa questão, o que o novo Código de Processo Penal está fazendo? O juiz que funciona durante o inquérito policial, ele está impedido de atuar na ação penal. Deixa eu explicar. Como é que é atualmente? Qualquer medida jurisdicional que o delegado achar necessário durante o inquérito, ele vai pedir, através de uma representação, essa respectiva autorização judicial. Esse juiz, esse primeiro juiz, que falou sobre uma prisão, sobre uma interceptação telefônica, sobre uma busca e apreensão, ele automaticamente fica prevento para a futura ação penal se ela vier. Então qual é a grande crítica da doutrina? O juiz manda prender o sujeito durante o inquérito policial. E ele ficará prevento para a ação penal. Ou seja, o juiz que mandou prender durante o inquérito vai ser o mesmo juiz que vai receber a ação penal. Nós temos hoje uma luta, Gabriel Galo, uma luta no processo penal. Vai receber provavelmente, né? Porque se mandou prender porque tinha indício, autoria, materialidade. A grande luta hoje no processo penal, e eu acho que é esse o grande motivo do juiz de garantias, que está no artigo 15 do projeto de lei 156 de 2009, que é o novo Código de Processo Penal. O grande objetivo é o nosso sonho, nós que estudamos processo penal, é proteger a imparcialidade do juiz. Porque o juiz que já tomou conhecimento da investigação, já deferiu uma prisão, uma interceptação telefônica, por mais que ele não queira, ele já está se sentindo influenciado com aquela investigação. É um ser humano, né? Que nem nós. Exato. Fica influenciado, tem emoção, tem que mudar a chavinha, tem ímpeto, né? E aí, justamente o artigo 15 vem justamente para trazer isso. Olha só como é que é. Eu trouxe a redação do projeto de lei aqui para a gente. Né, eu imprimi, eu já estou fazendo esse estudo aí sistemático, dirigido nas redes sociais, tudo no grupo. E quer dizer, mais atualizado é impossível, né? O importante, a redação está aqui. O importante a gente já, quando for publicado o código, a gente já sabe o que é. Não começar a estudar. Pode mudar. E já diz, lógico que pode mudar. Mas a redação por enquanto é essa. Isso, estamos tranquilos. Essa foi a redação que passou na Câmara? Passou na Câmara agora. Isso, agora está na Câmara. Foi essa redação. Passou no Senado e agora está na Câmara. Então o Senado já aprovou essa redação aqui. Isso, e o interessante, Gabriel, que fazendo até o ITC com vocês, uma coisa eu tive muito para mim. A gente está se preparando, o pessoal que está se preparando para concurso, vai fazer uma prova, a gente tem que ter isso na cabeça. A oportunidade ela vai aparecer. Você tem duas possibilidades. Ou começar a se preparar quando ela aparecer, ou então já está preparado quando ela aparecer. Esse é na frente, né? Exatamente. Aí a intenção é justamente essa, deixar a nossa galera que assiste a gente justamente o mais atualizado possível. Então essa questão do juiz de garantias, ela é muito interessante, porque faz, em suma, que o juiz que atue no inquérito policial, o juiz que defira alguma medida importante durante o inquérito policial, está impedido de atuar na fase jurisdicional. E a redação da lei diz isso. Artigo 15 diz quais são as medidas do juiz de garantia. Deixa eu ler essa senhora? Deixa eu ler para você? Não, eu não tenho esse tipo de problema não, pode ficar tranquilo. O juiz das garantias, eu tenho idade, né? Tem letra de... Lembra que eu falei no último estúdio com o Vinho, que ele tinha se formado em 85? Aqui tá com letra 18, em negrito. Isso aqui é para facilitar. Viu? Uma pessoa. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade Por favor, Rabir, por favor. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe. E aí a gente tem uma série de medidas do juiz. 14 incisos, né? São 14 incisos, uma série de medidas. Por exemplo, inciso 4, ser informado da abertura do inquérito policial. O juiz hoje vai ser informado da abertura do inquérito policial. Agora. É informado? Ele vai controlar ou é só informado? Não, por enquanto aqui no artigo 15 diz que ele vai ser informado. Tem nenhuma influência, então? Ainda não. Agora, se houver necessidade de uma medida jurisdicional,
o juiz vai se manifestar. Ficando informado, ele já sabe que pode ver algum requerimento de recepção telefônica, Não, de apreensão. não, ele fala. Alguma coisa No inciso 12 diz: o juiz de garantias irá decidir sobre os pedidos de letra A, o primeiro deles, interceptação telefônica ou fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática. Letra B, quebras do sigilo fiscal, bancário e telefônico. Letra C, busca e apreensão domiciliar. E olha que interessante a letra D. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Então, você lê o artigo 15, parece que você está lendo a Constituição de 88. O último que você leu parece uma cláusula de subsidiariedade. Isso, qualquer coisa que não está lá vai estar ali. Que fale sobre os direitos fundamentais. E aí, sobre essa impossibilidade do juiz que atua na primeira fase atuar na fase de ação, para não restar dúvida, o projeto diz, o artigo 16, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com a propositura da ação penal. E por que não abrange de menor potencial ofensivo? Porque os crimes de menor potencial ofensivo continuam com a Lei 9.099 e o grande objetivo da Lei 9.099 é não ter o processo e não tem inquérito. Entendi. A questão é toda aquela fase preliminar, termo circunstanciado, transação penal. Evitar o processo. Evitar o processo, evitar a pena. Então, a questão do juiz de garantias é justamente em relação ao inquérito. Legal. Porque, evidentemente, aquilo que vocês falaram, o juiz que já se manifestou no inquérito, já decretou uma prisão, por mais que ele não queira, ele já está em imparcialidade, já está influenciado. Isso enfrenta isso na prática hoje, enfrenta esse problema, porque muitas vezes o sujeito é prisão preventiva, preventivamente. O juiz decreta a prisão preventiva, aí quando acaba a instrução processual, ou antes de acabar, por exemplo, interrogatório, a gente pede a revogação da preventiva. Uma coisa assim meio utópica, porque o juiz que decretou preventivo não vai revogar, exato. Por isso que na prática fica fácil para ele, porque ele fala assim, ó, entendo que estão mantidos os mesmos fundamentos que eles justificaram a decretação da prisão. E na prática, o que o advogado prefere? Para que eu vou apresentar uma revogação da prisão preventiva para o juiz que ora decretou a preventiva? Não vai eu vou revogar. apresentar a HC. Não vai revogar. O jeito da solução é entrar com a HC. Então, ó, gente, artigo 15, artigo 16 do novo Código de Processo Penal. Eu estou iniciando aqui, aproveitando o estudo com o Bia, apresentando meus amigos aqui, para iniciar esse estudo do Código de Processo Penal, porque eu quero deixar vocês não atualizados, eu quero deixar vocês acima da atualização. É trabalhar no limite da perfeição. O pessoal vai se atualizar quando for publicado no CPP. Exatamente. Vocês já vão saber de tudo. Exatamente. Você viu que agora eu já tinha visto muito. Agora eu queria agradecer o pessoal ter mandado um vinho pra gente. Delicadeza ensina, João. Bom, né, cara? Eu não precisei gastar nenhum dinheiro, né, pra comprar o vinho. Esse é. Foi bom, né? O cara não compra pro vinho. Ele foi no que não bebeu nada, Tó. Isso aqui vai dar dengue, água parada. Vai lá. Vamos tomar. Um brinde. Deixa eu ver. Encorpado. Ele acha que engana alguém. Um brinde, parabéns ao Rodrigo Belo pela super atualização. Estúdio com Vinho. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Um abraço e tchau. Até logo. Tchau. Mais um brinde. Bebe, Belo. Valeu.